Shalom Aleichem. A paz seja convosco, meus amigos, meus irmãos. Prazer tê-los aqui em nosso canal, prestigiando o trabalho que é feito aqui, sempre em torno da palavra de Deus. Desta feita, estamos aqui com esse documento, esse vídeo, esse material, para responder a um querido amigo inscrito aqui no canal que enviou uma pergunta. E a pergunta é: imersão ou aspersão? Como foi batizado Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo? Texto de Atos 9 e versículo 18. Então, foi uma pergunta e a gente aqui não tem por hábito gravar o que a gente quer. Em alguns momentos, sim, mas também respondemos às dúvidas dos demais irmãos. Isso é um trabalho, até porque nesse meio acadêmico e também no meio da pesquisa bíblica, da teologia, da internet, existe muita distorção, e se a gente também não se manifestar, os movimentos heréticos é que vão se manifestar. E como os apoiadores aqui do nosso canal, aqueles que prestigiam os nossos vídeos, têm todo o direito de tirar suas dúvidas e querer a nossa opinião sobre determinadas passagens das Escrituras. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e apertar aí no sino das notificações. Bom, o texto que nós vamos abordar aqui é o de Atos, capítulo 9, versículo 18, onde diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então, esse batizado é o que nós vamos estudar. O que causou dúvida no nosso querido amigo, que nos enviou a pergunta, é: de que maneira Paulo foi batizado? Por imersão, quando o corpo é submerso nas águas, ou por aspersão, quando é borrifada a água na cabeça da pessoa. Eu tenho a minha opinião, claro, né, sem dúvida, mas nós queremos dar uma resposta aqui teológica, coerente, porque talvez a dúvida dele venha a ser a dúvida de muitos outros. Ainda outro texto de Atos 22, 16, está escrito ainda se referindo ao apóstolo Paulo. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Bom, esses são dois textos que estão se referindo ao batismo do apóstolo Paulo. Agora nós vamos então tecer comentários a respeito de que forma foi esse batismo. Muita discussão tem havido entre estudiosos se o batismo é por imersão ou por aspersão, qual está correto. Antes, queridos, eu quero aqui oferecer a você o nosso curso de escatologia avançada e moderna. Nós temos aqui o módulo 1, que tem a situação dos mortos, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo. Então você pode adquirir e receber o módulo 1 agora mesmo. Obviamente, eu recomendo que tu adquira primeiro o módulo 1, depois o módulo 2, que trata sobre as nações do anticristo, a religião do anticristo, a pessoa do anticristo e a marca da besta. Sabia que dá para saber de onde que veio o anticristo? Nós temos, nesse estudo aqui, dá para mostrar para você a religião do anticristo, de que parte do mundo ele surgirá, tudo isso nós vamos estudar sobre nesse curso aqui no módulo 2. E a marca da besta, que não é muito aquilo que se propaga aí na mídia, não. A Bíblia, ela vai explicar um pouco diferente. Então a gente traz isso aqui. E no módulo 3, os 144.000, as 2 testemunhas, os 3 anjos que João vê voando no meio do céu, os 21 juízos que Deus derramará na grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças,
a batalha do Armagedon, a vinda de Jesus para reinar, o milênio, o reino messiânico de Jesus e os novos céus e nova terra. Então, adquira esse curso pelos telefones que estão aparecendo aí na propaganda abaixo, e você pode receber agora mesmo. Se você adquirir, eu estou com uma promoção aqui, gente, ó. R$ 39,90 módulo 1, módulo 2, módulo 3. R$ 39,90. Se você adquirir os 3 numa vez só, tem uma promoçãozinha. Entre em contato conosco, que fica um pouquinho mais baixo ainda, tá bom, queridos? É uma promoção aqui para você adquirir esse curso. Receba agora para assistir no seu smartphone, notebook, computador. Você recebe essas aulas e ficarão disponíveis para o resto da sua vida, para assistir quantas vezes você quiser. Vamos adiante aqui no nosso estudo, então, respondendo ao nosso querido irmão que nos perguntou, batismo por imersão ou aspersão, como Paulo foi batizado. Bom, então, queridos, para começo de conversa, a palavra grega baptizo significa mergulhar repentinamente, ou seja, mergulhar ou submergir, como acontece com navios afundados. Bom, então, a etimologia da palavra baptizo já diz que é por imersão. Então, é a mesma coisa. Gente, é etimologia, é raiz da palavra. É a mesma coisa que eu discuti com você a cor do leite. O leite é branco, não tem o que discutir. Então, se a palavra baptizo significa mergulhar, submergir, não tem o que a gente discutir. Então, isso já faz parte da etimologia da palavra baptizo. É submergir. Então, por aqui já se define. Mas vamos adiante. Queridos, eu preciso ser honesto com você e dizer a você que o batismo cristão, ele tem a sua origem já no judaísmo. Tá? Não foi algo inventado pelo cristianismo, já tinha uma prática de mergulhar a pessoa em águas, já desde os períodos do Antigo Testamento. Então, isso já era uma prática da religião judaica. Ela sofre, esta prática, uma pequena alteração e é incluída, embutida na doutrina, no sacramento da religião cristã. Bom, vamos estudar então que prática era essa. É o mikveh. Mikveh. Mikveh em hebraico é a imersão ritual em água utilizada no judaísmo. Olha só, imersão. Já vamos explicar isso. Ritual. A palavra hebraica tevila significa imersão. Ou seja, imersão. Não fica nada para fora e não é borrifado água na cabeça. Não é aspersão, é imersão. Isso já tinha no Antigo Testamento. Que, embora pudesse ser feito em um rio ou lago, era geralmente feito em um mikveh. O que é um mikveh? Um tanque onde as águas das chuvas ou de um córrego foram represadas. Esse tanque era um elemento essencial em uma sinagoga e também fazia parte do Templo de Jerusalém. Tá? O tanque de Siloé, por exemplo, é um tanque cujas ruínas e provas arqueológicas estão até hoje em Jerusalém. Era um local de banho ritualístico, onde era recomendado por Deus nos casos de impureza do homem e da mulher, onde os mesmos banhavam-se em águas. Após a questão do derramamento de sêmen, do ato sexual, os judeus tinham o hábito de purificar-se,
Só que, no caso do judaísmo, era uma prática constante entre os homens e as mulheres, e no caso era uma prática mensal da mulher, sempre que ela tinha o seu ciclo menstrual, tá? Sempre que ela tinha o seu ciclo menstrual, ela teria que no 7º dia banhar-se nas águas do mikvê, do tanque, tá? E é notícia ou vídeo para outro dia, bem provavelmente há quem diga que foi nessa situação que Davi conheceu Batseba, tá? Em um banho ritualístico dela, por esse motivo ele estava vendo ela no seu palácio, que ficava próximo dos tanques aonde as mulheres se banhavam. Então, o mikvê é um tanque. Eu tenho aqui uma descoberta arqueológica de um dentre tantos que haviam em Israel, do banho ritualístico da mulher, e o homem também usava essa prática, principalmente nos períodos que antecediam as festas judaicas. Tá? O judeu tinha esse hábito de se purificar dos seus pecados, purificar-se, coisa esta que João Batista, Yohanan Batista, não é o sobrenome dele, mas era o ofício dele, o batizador, o imersor. Ele pega essa prática muito feita pelos essênios, e isso prova o fato de João Batista provavelmente ter sido um essênio que usava uma prática de banhar as pessoas. Isso já era uma prática do judaísmo que foi, repito, incorporada na doutrina do Novo Testamento, aplicada por João Batista e pelo Senhor Jesus, muito bem ensinada nas páginas do Novo Testamento. Vamos adiante. Exemplos de imersão, tá? E não de aspersão. Olhe bem, João 3:23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. E viam ali as pessoas e eram batizados, tá? Então, veja bem, queridos. Se era por aspersão, que necessidade havia de levar as pessoas para um rio? Pense comigo. Se o batismo ele pode ser por aspersão, então que pegue uma bacia com água e jogue na cabeça da pessoa. Por que João ia até Salim, onde havia muitas águas? Obviamente, para poder imergir as pessoas, mergulhá-las, submergir nas águas. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Ora, se pode ser por aspersão o batismo, como algumas igrejas reformadoras, inclusive algumas igrejas calvinistas, algumas igrejas cessacionistas, ou seja, não pentecostais, aderiram a esse batismo de aspersão. Infelizmente, eu não vou citar aqui o nome dos movimentos, mas você já sabe. Muitas igrejas. Porque se Jesus estivesse endossando o batismo por aspersão, por que diz a Bíblia, saiu da água? É óbvio que ele estava no rio, era para ser imerso. Então, está aqui. Atos capítulo 8, versículo 38 e 39. E mandou parar o carro, é aquele texto de Filipe e eunuco, e desceram ambos à água. Tanto Felipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha aqui a expressão, saíram da água. Ora, será que o eunuco que fazia uma viagem não carregava água para beber para a viagem? Em odres? Então, se pode ser por aspersão, então que jogasse água na cabeça dele. Não, eles pararam em um local onde havia certamente um poço, algo semelhante,
Alguns dizem, mas era região desértica. Mas isso não significa que não havia em algum momento poços de água. Você vai ver isso no decorrer da Bíblia. Vários poços de águas em regiões desérticas eram cavados. Olha aqui, e saíram da água. Então, se saíram de dentro da água, obviamente, é porque era um local que possibilitava que o eunuco fosse imerso. Então, o texto é claríssimo. Tanto que olha o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, do capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O próprio apóstolo Paulo, ele usa a figura do sepultamento para falar do batismo. Ou seja, assim como uma pessoa desce nas águas, ela é imersa nas águas, assim simboliza que ela está sendo sepultada na sua velha natureza, e quando ela sai das águas, ela ressuscita simbolicamente para ser uma nova criatura em Cristo. E o ato do batismo, ele muito bem simboliza essa questão de sepultamento e ressurreição. É o que Paulo explica de forma metafórica na carta aos Colossenses. E aqui eu já estou respondendo ao nosso querido irmão que fez a pergunta, o irmão Paulo Antunes, você que está o nome dele, e é a dúvida de muitas pessoas, não só como Paulo foi batizado, mas na questão, qual batismo é o correto, imersão ou aspersão? Aqui eu já respondo. É o batismo por imersão. Então, pastor Diogo, que batismo Paulo teve? O de imersão. Porque não havia outra prática, já desde o tempo do Antigo Testamento. Olha como João Batista, Jesus, olha como Filipe batizou o eunuco. Era por imersão. E desta maneira, Paulo também foi batizado, porque tanques de mikvê, tanques para imersão, haviam espalhados por todo Israel. Então, era uma prática já conhecida naquele tempo. Nesse período, a igreja está em desenvolvimento e a igreja, os irmãos, os discípulos, usavam esses tanques para batizar, tanto que os judeus que estavam olhando achavam isso normal, porque eles também se usavam os tanques de mikvê para purificação, ao passo que os cristãos não iam até os tanques várias vezes, mas uma vez só é suficiente para o ato do batismo cristão. Peguei aqui, para não ficar somente nas minhas palavras e nos meus comentários, a opinião de dois grandes comentaristas, John Gill, onde ele falou o seguinte: levanta-te. E isso mostra que o batismo foi realizado por imersão. Pois se tivesse sido feito de qualquer outra forma, derramando ou aspergindo um pouco de água, Saulo, Paulo, poderia ter ficado sentado e água poderia ter sido trazida a ele. E assim a ordenança poderia ter sido realizada. Mas ele se levantou e foi, ou para um banho, que poderia ser na casa de Judas, adequado para tal propósito, pois os judeus tomavam seus banhos para banhar todo o corpo em certas ocasiões, era o que eu falava antes, ou ele ia a algum lugar certo de água sem portas, ou seja, algum lugar externo, conveniente para a administração do batismo, onde era administrado por Ananias a ele. Barnes também comentou, e foi batizado. Nisto, ele seguiu o exemplo de todos os primeiros convertidos ao cristianismo. Está falando de Paulo. Eles foram batizados imediatamente, conforme os textos que estão aqui. Desceram ambos a água, no caso do Filipe e do eunuco, como já foi aqui anteriormente comentado.
Então, não só John Gill, como Barnes, dois grandes comentaristas em suas obras, estão aqui testificando que o batismo de Paulo foi por imersão, bem como todos os textos que nós trazemos, e você pode voltar aqui no vídeo, você vai ver que não há cabimento para o batismo com aspersão, além do que ele já era o batismo uma prática que foi desenvolvida ou aprimorada do judaísmo, não foi uma invenção do cristianismo, mas já era algo que vinha do judaísmo, a gente precisa ser honesto quanto a isso, ao passo que no judaísmo, um judeu ou uma mulher judia poderia se banhar purificando-se todo mês, ao passo que no cristianismo, uma vez mergulhando, submerso das águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o suficiente para a vida, a confissão de fé desse cristão. Eu espero ter respondido ao irmão Paulo Antunes, inscrito aqui no canal, que enviou sua pergunta, bem como a todos os que têm uma dúvida parecida como essa. Paulo foi batizado por imersão ou aspersão? Resposta, por imersão. E, mediante a pergunta que fica, qual batismo é correto? Por imersão ou aspersão? Minha opinião, diante de tudo que eu tenho dito, é por imersão. Ou seja, o candidato ao batismo, ele é submerso nas águas. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido valioso para a sua edificação. Deus abençoe. Um grande abraço a todos, em o nome do Senhor Jesus.